Podemos começar com você? Podemos sim. Então, pessoal, muito boa tarde aí, Débora, Beatriz, Pedro e Thales. Boa tarde. Boa tarde. Vou pedir para o Pedro começar. Só um minutinho, tá? Qual que você vai fazer agora, Pedro? As questões lá do vídeo, as questões... Você vai compartilhar a tela ou eu compartilho? Estou compartilhando já. Peraí, cara. Qual que é o Da capítulo? aula 2, do exercício... Deixa eu olhar aqui, que eu fiz o vídeo, só um minuto. O exercício... Sobe um pouquinho, professor. O exercício 15, eu acho. O exercício 15. Esse exercício é 15. Tá, pode falar o 15. A grandeza G é diretamente proporcional ao cubo da grandeza H. Expresse essa afirmação através de uma equação. Bom, se G é diretamente proporcional ao cubo da grandeza H, então a razão entre G e H ao cubo tem que ser igual a uma constante de proporcionalidade, né? G sobre G dividido por H ao cubo. G dividido por H ao cubo tem que ser igual a uma constante de proporcionalidade, um K. Daí eu posso passar esse H ao cubo multiplicando, né? E eu vou ficar com G igual a K, que multiplica H ao cubo. Isso. É isso mesmo. Isso. Certinho. Aí, depois você tem que apresentar uma dessa sessão também, ó. A questão 4 dessa sessão aí. Essa aí. Certo, pode falar, pode falar. A quantia de R$ 2.424 será dividida em partes diretamente proporcionais às idades de 14, 15 e 11 anos dos filhos A, B e C, diretamente proporcionais às idades 14, 15 e 11 anos dos filhos A, B e C, diretamente proporcionais às notas em português, 6, 3 e 1 ponto, respectivamente, e inversamente proporcional às travessuras da semana cometidas por cada filho, 5, 2 travessuras e 10 travessuras, respectivamente. Então, ele quer saber quanto cada filho vai receber. Bom, o filho A, ele vai receber uma quantia proporcional à idade dele, ou seja, o A tem que ser dividido por 14. O A ele é dividido por 14. E é proporcional também à nota em português, ou seja, 6, ou seja, 14 vezes 6 aí no denominador. 14 vezes 6. Certo. E inversamente proporcional às suas travessuras, ou seja, 5 nele. Então, é o A vezes 5. Certo. Ok. Isso aí vai ser igual às traves ao B. O B, ele é diretamente proporcional à idade, ou seja, B é dividido por 15. Diretamente proporcional à sua nota, que é 3, ou seja, 15 vezes 3. E inversamente proporcional às travessuras. Então, como são duas, então é B vezes 2. Ok. Então, isso aí é igual. O C é diretamente proporcional à sua idade, que é 11. Ou seja, C dividido por 11. Vezes esse 11 aí, porque a nota também é diretamente proporcional a 1, né? Então, 11 vezes 1. Inversamente proporcional às suas travessuras, que no caso é 10, ou seja, é C vezes 10. Ok, e sabemos que isso aí é igual, é constante. Bom, a gente sabe que a soma de a quantidade que A vai receber, mais a quantidade de B, mais a quantidade de C, isso tem que dar 2.424.
Daí, o que eu vou fazer? Eu vou escrever tanto A como B em função de C e depois substituir nessa equação, nessa segunda equação aí, que nós temos embaixo. Então, a gente vai ficar com o seguinte, o A, ele vai ser igual a 6 vezes 10 vezes 14 dividido por 5 vezes 11. Ah, e tem um detalhe. Aí é 6 vezes 10 vezes 14 vezes C. Vezes C. Tem que colocar o C também aí. Isso. Sobre, sobre 5 vezes 11. Por quê? Como é que você chegou aqui? Porque eu isolei o A. Então, eu passei o 5 que estava multiplicando, eu passei dividindo. O 6 e o 14 que estava dividindo, eu passei multiplicando. Então, Ok. por isso que ficou 6. E o B também eu vou fazer a mesma coisa. O B ele vai ser igual a 3 vezes 10 vezes 15 vezes 6. Passei o 15 e o 3 multiplicando. E o 2 que está multiplicando ele, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar 2 vezes 11. Ok. Então, agora eu vou substituir esse valor de A e esse valor de B na segunda equação. Então, a gente vai ficar com... aí, assim, dá para simplificar, né? O 10 dá para simplificar com 2 no A. O 10 dá para simplificar... Desculpa, o 10 dá para simplificar com 5. Então, fica 2. Então, a gente vai ficar com 12 vezes 14, que dá 168, né? O valor de A. 168C dividido por 11. 168A é igual a 168C dividido por 11. Tá, mais... Aí mais o B. O B a gente também pode simplificar, né? O 10 dá para simplificar com 2. Então, vai ficar 10 dividido por 2 dá 5. Então, vai ficar 15 vezes 15, né? 225C dividido por 11. Isso. Mais o C. Só que o C, como para deixar no mesmo denominador, vou escrever 11C dividido por 11. Isso aí é igual a 2.424. Ok. Então, 168C mais 225C mais 11C, isso vai dar... Isso vai dar 168 mais... Vai dar 404. 404C é igual... Como eu tenho 11 em todo mundo no meu denominador, então eu vou passar ele multiplicando o 2.424, que vai dar 26.000. Isso. Vai dar 26.664. Agora, eu passando o 404 dividindo, vou obter que o valor de C vai ser igual a 66. Ou seja, o C vai receber 66. Bom, agora o A agora é só substituir lá, né? A gente vai fazer 168 vezes 66 dividido por 11. É o valor de A. Certo. 168 vezes 66 dividido por 11. Isso vai dar 1.008. Dividido por 11, isso dá 1.008. O B vai ser o B deu 225, né? 225 vezes 168, 225 vezes... Não, desculpa, vezes 66, dividido por 11. Isso vai dar 1.350. Certo.
Então, esses são os respectivos valores que cada pessoa vai receber. O A vai receber 1.008, o B 1.350 e o C R$ 66. Você somou para ver se dá isso aqui? Somei. Deu certo? 1.008 mais 1.350 mais 66 dá 2.424. Isso mesmo. Ah, tá, perfeito. Certinho. É Pedro, né? Isso. Então, capítulo 2. Tem mais 2. outra? Oi? E você trouxe mais questões hoje? Trouxe as questões que a gente marcou para a última aula, né? Que é Ah, o 5.2, exercício 3, o 5.3, exercício 3 também. Isso, esse exercício aí. ah. Ele fala, comprei um carro e o vendi por R$ 40.000, com lucro de 5% sobre o preço de custo. Quanto que esse carro me custou? Bom, se a gente olhar aí, tem uma formulazinha, né? A venda, ela vai ser igual ao custo, mais a porcentagem sobre a venda, né? Mais I vezes V. Daí eu posso isolar I vezes V. Isso, aí eu posso isolar o custo, né? Mas ele comprou aqui, ó, sobre o preço de custo. Sobre o preço de custo. É, porque são duas fórmulas, olha só. Essa aqui depois você vai ter que fazer, então. Pode ser? Vou deixar para você fazer depois. Beleza. Tá bom? Você quer fazer o do capítulo de hoje? A do capítulo de hoje, o senhor marcou do capítulo de hoje? Eu marquei? Eu acho que não marcou, não, porque foi a última aula, não teve aula, e acho que não marcou. Ficou esse exercício aí que era da videoaula, que é o do vídeo que a gente gravou. Eu não marquei, não, né, gente? Então, Não. cadê as notas? É Pedro, né? Isso. Então, deixa eu anotar aqui, capítulo 2. Ok. Capítulo 5, ainda não. Ah, eu não marquei, não, ó. Tá. Então, vamos lá, gente. Eu vou compartilhar nossa tela e vamos fazer esse capítulo aqui, tá? Capítulo 6. Tá na tela aí? Sim. Quem pode ler essa até aqui, ó, o exemplo 1? Seção 6.1. Alugando dinheiro alheio. Quando você pega um dinheiro emprestado com alguém, é comum que ele cobre por este empréstimo. É tipo um aluguel do dinheiro. A cobrança é feita através de uma taxa percentual sobre a quantia emprestada. Exemplo 1. Por exemplo, se você pega R$ 300 emprestado com um amigo para comprar um celular, pode ser que ele lhe cobre pelo empréstimo. Por exemplo, ele pode exigir uma porcentagem de R$ 300 por mês. Supomos que o amigo peça 5% do valor emprestado por mês de aluguel. Nossa, esse aqui ficou mal escrito. Por exemplo, ele pode exigir uma porcentagem de R$ 300. Ah, uma porcentagem dos 300. Em cima dos 300. Pode continuar. Então, no fim do primeiro mês, você deve 5% de R$ 300, que é igual a 5 dividido para 100 vezes 300, que é igual a 1.500 dividido para 100, que é igual a 15, de aluguel. Estes R$ 15 são chamados de juros. No fim do segundo mês, você deve R$ 15 de juros.
Suponha que você vai pagar os R$ 300 de volta e mais os juros só no fim do terceiro mês. Então, no fim do terceiro mês, você vai pagar R$ 300 mais R$ 15 mais R$ 15 mais R$ 15, que é igual a R$ 345. Estes R$ 345 são o chamado montante em regime de juros simples. Pode continuar, Beatriz. Tá. A fórmula do montante. Observe que a conta que fizemos para o montante foi: montante é igual a R$ 300 mais 5% de 300 mais 5% de R$ 300 mais 5% de R$ 300, que é igual a 300 reais mais 5% de 300 vezes 3, que é reescrevendo a mesma coisa, né? Então, R$ 300 mais R$ 300 vezes 5% vezes 3, colocando 300 em evidência, temos então R$ 300, parêntese, 1 mais 5% de 5% de vezes 3, fecha parêntese. Tá. Algum outro colega que ainda não participou pode continuar para nós aqui? Continuar, professor. Quem é? Gabriela. Gabriela, vamos lá. Então, generalizando. C é igual a capital, ou dinheiro pegado emprestado, 300 no nosso exemplo. I é igual a taxa percentual, ou unitária, cobrado por mês sobre o capital, 5% ou 0,05 no nosso exemplo. T é igual ao tempo de empréstimo em dias, ou anos, ou meses, ou outro período qualquer, 3 no nosso exemplo. E M é igual montante ou valor total a ser devolvido ao credor, aquele que tem direito a receber o dinheiro emprestado mais os juros. Então, em analogia às contas feitas acima, M é igual a C vezes 1 mais I elevado a T, né? Ou vezes T, né? Que é a fórmula do montante a juros simples. Pode continuar, Gabriela, né? Isso. A fórmula dos juros. Os juros totais são dados pela fórmula. J é igual a C vezes I vezes T. Só um minutinho, Gabriela. Certo. Aqui, na fórmula do montante a juros simples, ficaria assim, ó, se você fizer a distributiva, né? Seria C mais C e T. Né? Ó, C mais C e T. Esse C e T é os juros. Vocês viram aqui? Sim. Ó, C vezes 1 é o capital, mais C vezes IT. Então, os juros, esses juros aqui, é o aluguel do dinheiro, que ele vai ter que ser somado ao valor do empréstimo para pagar tudo, né? Pode continuar, Gabriela. No nosso exemplo acima, os juros totais foram: juros é igual a 300 vezes 5% vezes 3, que é igual a 300 vezes 0,05 vezes 3, que é igual a R$ 45. Na calculadora, 300 vezes 5 dividido por 100 vezes 3 é igual a 45. Obrigado. Gente, alguma dúvida nessa primeira parte? Não, tá tranquilo. Thales, Pedro, Débora, Gabriela. Tudo ok, professor. Tudo certo, professor. Certinho. Vamos, outro colega aí que não participou, fazer? Pode ser eu? Quem é? Débora. Débora. Vamos lá, Débora. Aplicar e investir dinheiro. Muitas vezes, ao aplicar um dinheiro em um banco, você quer que o dinheiro renda, que aumente com o passar do tempo. Isso se chama aplicar o dinheiro ou investir.
Se a instituição financeira trabalha com juros simples, a fórmula para o montante e para os juros são as mesmas do exemplo acima. Neste caso, é o investidor que está empregando dinheiro para a instituição financeira e a mesma precisa pagar pelo empréstimo. Sim. Exemplo 2. Apliquei R$500 a uma instituição financeira que retribui, paga, com 3% de juros ao mês no regimento de juros simples. Qual será o montante obtido ao final do 6º mês? Observe que apliquei R$500 uma única vez no início do 1º mês. Quando a gente aplica várias vezes, isso é depositado uma certa quantia por mês. O montante já tem uma outra fórmula. E este é um assunto para uma aula mais adiante. Isso. Aqui ele só está observando, é Débora, né? Isso. Aqui ele está observando assim, ó, que nesse capítulo a gente está trabalhando com o fato de que você aplicou o dinheiro uma vez só e ele vai render lá durante vários meses, que é diferente do que todo mês aplicar R$300. E nessa aula é só uma aplicação única de R$300. Voltando ao problema, temos C igual a 500, I igual a 0,3 ao mês e o tempo de 6 meses. Então, pela fórmula do montante no regimento de juros simples, M é igual a C vezes 1 mais IT igual a 500 vezes 1 mais 0,03 vezes 6, que é igual a 500 vezes 1 mais 0,18, que é igual a 500 vezes 1,18, que é igual a 590. Na calculadora, 500 vezes 1 mais 0,03 vezes 6, igual a 590. Isso, então, esse aqui é o montante final que ele vai ter no final dos 6 meses, né? No final dos 6 meses, ele vai ter esse montante aqui já inclui o dinheiro que ele investiu, 500, já inclui também os juros, tá? Essa fórmula do M aqui já inclui o valor total que ele vai ter, né? Pode continuar aqui, Débora. Observação. Os juros podem ser calculados de duas formas. A, pela fórmula CIT, que é igual a 500 vezes 0,03 vezes 6, que é igual a 90, ou pela diferença entre o montante e o capital, que é igual a M menos C, que é igual a 590 menos 500, que é igual a 90. Por quê? Pense a respeito. Ó, vamos pensar aqui, né? Por que eu posso calcular os juros de duas formas diferentes? Porque montante, ele é C1 mais IT. Só que também o montante também pode ser escrito como sendo C mais CIT. É só você fazer a distributiva, tá bom? Só que o CIT eu posso chamar de J. Tá aqui em cima, ó. Olha só para vocês verem. O CIT é o valor dos juros, né? Cadê o J? Aqui, ó. Então, no lugar de C e T, eu coloco J aqui. Então, eu posso colocar J, né? Então, na verdade, a fórmula do montante tem várias opções para você, ó. Entendeu? Tem essa ou essa. As duas são as mesmas fórmulas, tá, pessoal? E aí, por quê? Porque isso aqui, ó, essa expressão aqui, C e T, é simplesmente o nosso J, né? Aqui, ó. E aí, então, pronto. Dessa fórmula aqui final, se eu passar o C para o lado esquerdo, fica negativo. M menos C igual a J. M menos C igual a J aqui, ó. Outro colega, obrigado, Débora. Outro colega quer continuar? Quem não leu ainda? Thales, vou ler aí. Thales.
Isso. Capitalização dos juros. Quando uma instituição ou pessoa cobra uma taxa por mês ou por ano ou por outro período qualquer, então os juros estão sendo capitalizados ao mês ou ao ano ou a este outro período qualquer. Porém, muitas vezes o problema diz, por exemplo, que a taxa de juros é de 10% ao ano, mas pede para calcular o montante após alguns meses. E aí, como fazer para converter um tempo no outro? Em regime de juros simples, usa-se a regra de 3 simples para transformar um tempo no outro. O exemplo 3. Suponha que uma instituição financeira pague 10% ao ano de rendimento pelo dinheiro investido. Qual será o montante ao se aplicar em R$ 600 por 11 meses? Aí optamos por transformar 10% ao ano em meses e podia também transformar 11 meses em anos. Aí eu faço a regrinha de 3, 10% é equivalente a um ano, que é a mesma coisa que 12 meses. Aí, para descobrir a porcentagem de mês, eu colocaria X%, que é equivalente a um mês. Resolvendo, temos X% é igual a 10% dividido para 12. X% é equivalente aí a 0,8333%, que é igual a 0,833% ao mês. Isto é, a instituição deve pagar 0,833% ao mês de juros simples. Só uma observação aqui que o Thales está lendo. Aqui, ó, X. Esse símbolo de porcentagem você pode deixar aqui o tempo todo, ó. Entendeu? Aí, ó, X% vezes 12. Então, aqui acontece o seguinte, ó. Aqui, esse X tem que multiplicar o 12, hein? Cuidado, tá, pessoal? Porque aqui, nessa coluna, tem que estar a mesma unidade de medida, né? 12 meses, um mês, ó. 12 meses, um mês. Então, X vezes 12 e 10 vezes 1. Aí o 12 passa dividindo. Não, X, 12x, tá vendo? 12x, né? 12x igual a 10. 10 vezes 1 é 10. Então, pensa aí, ó. 12x igual a 10. 12x% igual a 10%. 12x igual a 10. Aí o 12 passa dividindo lá para debaixo do 10, tá bom? Pode continuar, Thales. Ok, isto é, a taxa mensal é de 0,833%. Logo, o montante será no fim dos 11 meses. M é igual a 600, que multiplica 1 mais 0,833% vezes 11, que é igual a 600, que multiplica 1 mais 0,00833 vezes 11. Multiplicando tudo dá R$ 655. E na calculadora, 600 que multiplica 1 mais, abre parênteses, 0,0833 para 100 vezes 11. Os juros foram de R$ 55. Tá, obrigado. Então, observem, aqui, primeiro tem que multiplicar. Vocês lembrem disso, né? Ó. Primeiro multiplica sempre, tá, gente? A soma sempre é a última. Entendeu? Então, primeiro multiplica, né? E aí, ó, como o montante final deu 655, por que que os juros deram R$ 55? Alguém pode explicar? Porque Seria. Pode falar. Pode ir, Beatriz. Pode falar. E agora? Tira para A um. diferença de 655 para 600 do valor inicial, por isso que dá R$ 55. Quem falou? Eu, Pedro. Pedro. Era isso que a Beatriz ia falar e a outra colega? Isso. Exatamente. Tá. Pedro, vamos ler aqui então? Vamos. As taxas de 10% ao ano e taxas equivalentes, né? As taxas de 10% ao ano e 0,833% ao mês, no exemplo acima, são chamadas de taxa equivalente.
pois geram o mesmo montante de R$ 655, calculando quaisquer das duas formas ao ano ou ao mês. Taxas equivalentes são taxas que geram o mesmo montante pelo mesmo intervalo de tempo. Confira no exercício 10. O mais comum, no entanto, é não usar juros simples, pois no juros simples a taxa é somente sobre o capital aplicado, sempre em todo mês. O mais comum, no entanto, é a taxa ser cobrada sobre o montante obtido até então, isto é, se cobrar juros sobre juros. Mas esse será um assunto para depois. Isso. Então, esse capítulo aqui a gente está falando de juros simples, que não é tão utilizado assim, né? Porque o juro simples só, a taxa de juros só é cobrada em cima do capital e não em cima do montante anterior. Olha, eu vi aqui que temos tempo para a gente fazer. Vou passar aqui os exercícios. O Pedro pode ficar com o número 2. Pode ser, Pedro? Pode ser. O Thales pode ficar com o número 1. Pode ser? Ok. A Débora pode ficar com o 3. A Beatriz com 4. E a Gabriela com 5. A Débora tá aí, a Gabriela também, né? As duas estão aí, né? Sim. Professor, se eu não me engano, a questão 5 é igual à questão 1. Ah, rapaz, olha só. Opa, quem foi que falou? A Débora. Ô, Débora, obrigado, vou ter que arrumar então. A questão 5, 6, 7 e 8 estão repetidas. Ah, repetidas com as 1, 2 e 3, né? Tá. Então, a 8 também? Entendi. Ah, tá. Não, eu só mudei os valores, eu acho. Deixa eu ver. A 5 tá repetida. Ah, não, a 6. A 6 não tá repetida. Pode fazer a 6, então. Entendeu? A 6 só parece com a 2, mas não é. Eu faço a 6 então, professor? Isso. Todo mundo pegou a sua questão? Sim. Tá, daqui 10 minutos, vocês acham? Tá bom? Ou mais? Pode ser uns 10 a 15. 10 minutos tá bom. Eu vou ficar aqui na área, aí vocês me chamem, tá bom? Ok. Posso fazer, professor? Eu vou esperar mais um pouquinho, Tá bom. que aí todo mundo acompanha. Coloca no chat quem terminou, que aí eu vou controlando aqui.
Professor, meu chat não tá abrindo, mas só para falar que eu terminei, tá? Oi, desculpa, quem falou? Eu vi agora. Falta. A Beatriz terminou também? E a Gabriela? Ainda não, que falta, porque tem que calcular as taxas. Aí, Beatriz, é só fazer regra de 3, tá bom? Sim, Em cada uma delas aí você faz uma regra de 3. Tranquilo, Pedro, é porque. Inclusive, o Pedro disse que vai ter que trabalhar. Então, se todo mundo achar que ele pode ser o primeiro a apresentar. pode ser. Sem problema. Bom, ele nem pediu isso, né? Eu que tô deduzindo aqui. Mas eu posso ser o primeiro a apresentar, não tem problema não. Sim. Eu só vou ali fechar a porta e já volto. Ok, aqui estão as notas. O Thales pode apresentar, viu, Thales? Essa nota 5 aqui é porque você não apresentou a outra sessão. Você pode apresentar, se você quiser. Beleza, eu tinha esquecido da outra sessão, é por isso que eu não mandei. E essa aqui também, você cometeu o mesmo erro ali do Pedro, que em vez de... Então, professor, essa parte eu não entendi. Você verificou mesmo para ver se está errado? Porque eu tentei lá na fórmula, eu acho que está certo, não está não? Tem que ver depois, de novo. No final da aula a gente vê. E a Gabriela, se quiser fazer o capítulo 3 no futuro. Capítulo. O capítulo 5. Falta apresentar a Gabriela e o Pedro aqui, não? Como é que é? Eu queria, professor, sim. O professor não está aparecendo sua tela não, compartilhada. Uai? Sério? Para mim não. Oxe. Ô, gente. Tá aqui, ó. Agora foi. Thales. Beleza, Pedro. professor, eu vou fazer. Gabriela. Então vai, Gabriela. Vamos apresentar o capítulo 5 da Gabriela. Aí já tira a dúvida de vocês também aí. Peraí. Vamos lá. Qual que é a questão? Capítulo 5, Gabriela. É o 2, né? Questão número 2. Pode fazer, Gabriela. Número 2, capítulo 5.
sem áudio. Gabriela? Não? Ela saiu, né? Gabriela tá aí não, né? Então vamos começar. Professor, oi. Oi. Deixa eu ir ali no banheiro rapidinho. Perdão. Ah, tranquilo. Qual que é para fazer? Tá, faz a do capítulo 5 aqui, ó. A 2, né? Essa É. aí. Beleza. Comprei um carro por 29 mil e vendi com prejuízo de 5% sobre o preço de venda. Por quanto eu vendi? Então, ele comprou por 29 mil e vendeu por 95% desse valor. Seria isso? Ah, não. Aqui é o seguinte, ó. Eu vou dar uma explicação genérica que aí os três pegam, pode ser? Certo. Olha só. Que aí vocês apresentam então na próxima aula. É assim, ó. Vou dar esse exemplo aqui, ó. Por exemplo, ó. Eu comprei um aparelho por 300. Então esse 300 é o C. Beleza? Porque foi o custo dele que eu comprei, tá certo? E quero vendê-lo com lucros 3% sobre o preço de custo. Então esse 3% é sobre C, ó. Por isso que eu coloco o IC. Certo. Tá bom? Então não precisa pensar no 95%, pensa no 5% mesmo. Só que se for sobre o preço de custo, você coloca 5% vezes C. Se for sobre o preço de venda, você coloca 5% vezes V aqui, ó. Entendi. Mas então, quando é prejuízo... Aí é menos aqui, ó. Ah, entendi. Beleza. Aí outro exemplo, ó. Se a venda for com lucro, ou seja, mais, né? Sobre o preço de venda, então o I multiplica V. Então, se for sobre o preço de venda, o I tem que multiplicar o V. Então tá aqui, ó, exemplo. Comprei um aparelho de R$ 300. Então, esse 300 foi o custo que ele teve, ó. C é 300. E quero vendê-lo com lucros 3% sobre preço de venda. Então, é 3% de V. Tá aqui, ó. A fórmula é genérica, eu acho que... Peraí. Professor, o que eu fiz foi exatamente igual a esse segundo. Isto é, V deverá ser igual a C mais alguma coisa, né? Então, a regra geral é essa, ó. O V é igual a C mais alguma coisa, né? O V, isso no lucro. Ó, V no lucro sempre começa com V aqui, ó. Ou vai ser C mais IC, se for sobre o preço de custo, ou vai ser C mais IV, se for sobre o preço de venda. Agora, no prejuízo, mesma coisa, só que é menos, né? Então, vai ser assim, ó. V vai ser igual a C menos alguma coisa. Se eu estiver vendendo com prejuízo sobre o preço de custo, então vai ser V igual a C menos... Então, o preço de venda vai ser igual ao preço de custo menos a taxa de juros sobre o preço de custo, se for sobre o preço de custo. E se o prejuízo for sobre a preço de venda, então coloca esse V aqui, ó. Aqui. Então, resumindo, o que eu quero dizer para vocês, né? Olha só. Em todo caso, o V vai ser igual a C mais ou menos alguma coisa. Beleza? Então, quais são as situações possíveis? Bom, se for com prejuízo, ou se for com lucro, então é soma, né? O preço de venda vai ser custo mais alguma coisa. E aqui subdivide em dois casos. Se a taxa for aplicada sobre o preço de custo, então esse V vai ser igual a C mais IC. E se a taxa for aplicada sobre o preço de venda, então V vai ser igual a C mais IV. Ó, veja se vocês estão entendendo, né? Ó.
A fórmula geralzona é essa aqui. O preço de venda é sempre o preço de custo mais ou menos alguma coisa. Se for com lucro, é mais. Pronto. Lucro e lucro. Se o lucro for sobre o preço de custo, então é I vezes C. Se for sobre o preço de venda, é I vezes V. Agora vamos para o caso de prejuízo. Quando é prejuízo, é só troca o sinal de menos ali, tá? O sinal de mais pelo de menos. Se for sobre o preço de custo, vai ser menos IC. C menos IC. E se for sobre o preço de venda, então V vai ser igual a C menos IV. Essa é a regra que vocês têm que usar, dependendo da questão. Entendi, professor. Aí, eu prefiro todo mundo apresentar essas aqui na próxima aula. Pode ser, Pedro, também? Todo mundo? Que aí vocês preparam direitinho. Pode ser, pode ser. Pode ser. Ou, assim, hoje também, se der tempo, a gente faz. Então, vamos lá. Quem vai apresentar, então, da aula de hoje aqui? Eu posso começar. Vamos fazer primeiro aqui o de juros, tá bom? Quem quer fazer de juros? Exercício 2, né? Pedro. Pedro, número 2. Pode começar, Pedro. Então, o capital C foi empregado a uma taxa. Pode colocar lá, professor? Foi empregado a uma taxa de juros simples de 4% ao mês, durante 8 meses. O montante foi de R$ 241 reais. Qual foi o capital empregado? Bom, eu vou utilizar aquela fórmula do montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais I vezes T. O montante é igual a 241. O capital é o que eu quero saber, então isso é igual ao capital, que multiplica 1, mais a taxa, que é 4%, ou seja, 4 dividido por 100, vezes 8, que é o período. Daí, 4 vezes 8 dá 32. 32 dividido por 100, isso dá 0,32. Mais 1, isso dá 1,32. Daí é só passar esse valor dividindo 241. Logo, o capital vai ser igual a 241 dividido por 1,32. Isso aí dá 182,57. Esse é o valor do capital. Esse capital deu maior ou menor que o montante? Deu menor, né? Isso, e a lógica é sempre que dê menor mesmo, né? Exatamente. Que foi um juro, né, que teve sobre esse valor. Muito bem, Pedro, certíssimo. Deixa eu anotar aqui, gente. Pedro, a planilha aí está atualizada, né? Ok. Vejam aí se está atualizada, tá? Tá sim. Quem é o próximo? Pode ser, Thales. Qual é a questão, Thales? Eu fiquei com a 1, mas aí eu fiz a 1 e a 5, que é os mesmos dados, mas ele pergunta no primeiro montante e na 5 os juros. Aí acaba que fica a mesma questão. Então a 5. A 1 e a 5. Viu a colega que tinha me avisado que era igual? É porque parece que é igual, mas não é. A É pergunta só os dados que são iguais mesmo. Obrigado, viu? Ainda bem que você avisou que eu ia mudar lá e não ia precisar. Já aproveito os dois. Tá certo, pode falar. Vamos lá. Peguei emprestado R$300 com meu pai e vou devolvê-lo pagando juros simples de 6% ao ano daqui a 2 anos. Quanto vou pagar ao meu pai? Bom que já a taxa e o tempo já estão na mesma medida em ano, então não vai precisar ter que mudar. Certo. A 1 eu fiz a fórmula montante é igual capital mais juros. Aí só mudei, na verdade, montante é igual capital multiplicado por 1 mais IT.
Aí só substituir. Ficou montante é igual 300, que multiplica 1 mais 0,06, né, que é 6 para 100, vezes 2, que são 2 anos. Aí montante é igual, multiplicando tudo, dá 336. 0,06 vai dar 0,12, mais 1 mais 0,12 dá 1,12, vezes 300 dá 336. Certo. E a 5 ele pergunta o quê? A mesma pergunta, mas ele só está perguntando os juros, quanto que ele está pagando de juros. E aí dá para fazer daquelas duas fórmulas, só diminuir o capital menos ou o montante menos o capital, né? E dá 36, ou usar a fórmula dos juros mesmo, que é juros é igual C vezes I vezes T. Muito bem, Thales. Dúvida, gente, na do Thales? Dúvida na do Pedro? Tranquilo. Thales. Quem vai agora? Pode ser eu, professor? Quem é? Débora. Qual é a questão, Débora? 3. Pode falar. Você quer aplicar R$ 100 a uma taxa de juros simples de 11% ao mês para lhe render um montante de R$ 166. Por quanto tempo deve ser aplicado o seu dinheiro? Aí eu usei a fórmula, montante é igual a capital, vezes 1 mais IT. Aí substituindo, deu 166 igual a 100. Mais 11 sobre 100 vezes T. Ah, tá, ele pediu tempo, né? Isso. É. Aí tem que 166 é igual a 100 mais 1 mais 0,11T. Aí eu passei o 100 multiplicando, dividindo, aí deu que 166 dividido para 100 é igual a 1 mais 0,11T. Aí deu 1,66 é igual a 1 mais 0,11T. Aí eu investi 0,11T é igual a 0,66, que é 1,66 menos 1. Já subtraiu? Foi É isso? Não. Esse aqui, né? 0,66, isso. Tá. Aí T é igual a 0,66 dividido por 0,11, que é igual a 6 meses. Débora, né? Isso. Obrigado, Débora. Dúvidas? Então, vocês viram que ele pode pedir qualquer letra, né? Nesse caso, ele pediu a letra T. Ele pode pedir a letra I, por exemplo. Vamos anotar ali a Débora. Quem é o próximo? Ou a próxima? Professor, Quem é? Gabriela? isso. Qual é a questão? É a 6. Gabriela, questão 6. Pode ir. Peraí. Eu vou mutar aqui rapidinho, mas pode falar. Tá bom. Um capital foi empregado a uma taxa de juros simples de 4% ao mês, durante 8 meses. Os juros foram de R$ 30. Qual foi o capital empregado? Qual foi o capital empregado?
Então, a gente usa a fórmula juros é igual a CIT, né? C vezes I vezes T. Pode falar, professor? Certo. E aí, os juros é igual a 30, que é igual a C, vezes 0,04, vezes 8. Aí o capital dá 93,75, né? Que vai passar vai ser 30 dividido por 0,32. Aí o resultado é 93,75. Essa foi a Gabriela, né? Gabriela. Essa aqui, ela fez... Olha que interessante, gente. A Gabriela fez só usando a fórmula dos juros, entendeu? Ó? Porque ele falou que os juros foram R$ 30. Né? Então ela teve que usar a fórmula dos juros, ela nem usou a fórmula do montante. Interessante, né? E me diz uma coisa, Gabriela, de maneira rápida, qual seria o montante? Montante 123,75, Por porque quê? o montante é capital mais os juros. Então, o capital 93,75 mais R$ 30 de juros. Então, dá 123,75. Bem, alguma dúvida, gente, nesse exercício? Agora vamos para o mais difícil, que é o da Beatriz. Questão 4. Beatriz sofre aqui, viu? Coitada. Vamos lá. Gripada. Então, eu fui pela fórmula da montante, que é a montante... Lê a questão aqui para nós. Ah, tá. R$ 200 aplicados a uma taxa... Opa, falando tudo errado. R$ 200 aplicados a uma taxa de juros simples por 6 meses geraram um montante de R$ 220. Qual foi a taxa de juros mensal? Qual foi a taxa de juros anual? Qual foi a taxa de juros trimestral? Qual foi a taxa de juros quadrimestral? Qual foi a taxa de juros ao dia? Qual foi a taxa de juros quinzenal e a semestral? Então, eu fui pela fórmula da montante, que a montante é igual a C, que é o valor, né? Capital. É o capital, multiplicado por 1 mais a taxa unitária. T. Aí eu peguei e substituí na fórmula. Como ela falou que a montante foi de 220, então substituí 220 igual a 200, que é o capital. Aí, parêntese, 1 mais, como não sabe o valor da taxa de juros, né? Então fiz X% de vezes 6. Vezes 6. Então, aí repetindo, 220 igual a 200, que é 200 vezes 1, dá 200 mais. Aí eu multipliquei. 200 vezes 6x% dá 1.200. Só que como é x, 1.200x, né? Como é porcentagem, então eu já fui dividido por 100. 1.200 dividido por 100.
Certo. Aí eu peguei e simplifiquei. Não, simplifiquei não, fui multiplicando. Aí eu peguei como o 100, ele tá dividindo, eu passei pro lado de lá multiplicando. Faz junto assim, com ele. ó. Corta esses zeros aqui, pode ser? Pode ser Nesse também, espelho. porque fica maior, né? Tinha Certo. ficado lá em cima e a menina levou a Socorro. Quem é Socorro? A senhora da limpeza. Então, Era vai assim? ser O áudio tá aberto. 220 menos 200 200. igual a 12x. Isso. Então vai dar 20 igual a 12x. Então já passando, o 12x está multiplicando, passa para lá dividindo. Então vai ser 20 dividido para 12, que é igual a 1,66666, aí eu arredondei para 1,67%. Tem que ver agora se esse porcento entra ou não. Sem multiplicar por 100, né? Acho que vai ser, porque lá tá X%, né? Ou não? Aí você só acrescenta. Eu vou dar uma sugestão para todo mundo, tá, gente? Pode ser, Beatriz? Pode sim. Você fez corretamente, tá? Mas eu vou fazer uma sugestão. Eu vou deixar a letra I o tempo todo, sem a porcentagem. Aqui, ó, não vai ter porcento. Eu acho que é melhor, mas assim, cada um que escolhe, né? Ó, tá vendo que eu deixei a letra I sem dividir por 100? Sim. Aí aqui também, ó. Aqui eu não vou dividir por 100, vou deixar a letra I como se fosse uma equação normal, sem porcentagem nenhuma, entendeu? Ó, equação normal aqui, papapá. Aqui vai ficar 1.200i igual a 20, tá? Sem porcentagem, sem dividir por 100, sem nada, nada, nada. Só a letra I mesmo aqui que vai acompanhando. Quanto que dá aqui? 20 por 1.200? Tinha dado 1,67%. Peraí, confirmar. Não, mas aqui é diferente. Ah, não, aí vai dar 0,017%, mais ou menos. 17, mais ou menos. Aí, olha só, agora sim você transforma em porcentagem. Aqui é meia quanto? Meia? Ah, não, é 67, é porque... vai dar 666 e vai ser 67. Ah, entendi. Aí, olha só, vocês podem fazer assim também, ó. Deixar o I sem dividir por 100. 200 vezes 100 é 1.200. Eu gosto mais desse jeito do I aqui, tá bom? Aí no final, você transforma essa taxa chamada taxa unitária, porque ela está sobre 1 aqui, ó. Né? Mas vamos deixar agora sobre 100, né? Então você multiplica e divide por 100. Então multiplicando e dividido por 100 é 1,67%, que dá o mesmo resultado que o da Beatriz. Entendeu, Beatriz? O mesmo resultado. Então, cada um escolhe a maneira que gosta melhor, tá? Que gosta mais. Certo. Tá, essa taxa aqui, ela foi a taxa mensal, né? Então, eu vou colocar AM. Sim. Ah, você conseguiu fazer as outras aqui? A taxa anual, como é que seria? Sim. Como em um mês a taxa, fiz regra de 3, como um mês a taxa foi de 1,67, então 12 meses, que equivalem a um ano, vai estar para X. Então, multiplicando cruzado, dá 20,04%. Ó, então, do jeito que a Beatriz fez, ó, ela não pôs porcentagem aqui, aí realmente não precisa, porque a porcentagem vai aparecer no final aqui, ó. Então você mantém essa porcentagem e não faz mais nada, só multiplica mesmo, não inventa de dividir por 100, não inventa de multiplicar por 100, não faz nada. Então, x vezes 1 é x
e 12 vezes 1,6. Então, no fundo, né, ó, essa taxa aqui, ela é a taxa ao ano. A, então a gente escreve a, né? E ela, claro, tem que ser maior que a mensal. Ou seja, no fundo, Beatriz, o que você fez? Só multiplicou isso aqui por 12, tá bom? Então, a gente pode adotar Sim. essa regra daqui por diante. Do jeito que ela fez, está perfeito. Regra de 3. Porém, daqui por diante, o que a gente pode fazer? Simplesmente multiplicar isso aqui por 12, direto, que vai dar a taxa anual, tá bom? Mas, regra de 3 é excelente, Ok. porque, né, é de onde nasceu aqui a questão de multiplicar por 12. Então, essa é a taxa anual. Vamos para as próximas taxas. Certo. Acho que a próxima... Tem que ser pela ordem ou pode ser? Não, qualquer ordem. Tá. Então, a de 6 meses, né? É só multiplicar. É 1,67% multiplicado por 6, que vai dar 10,02%. A taxa semestral que você fala? Isso. Você 6 pegou meses. 1,667, multiplicou por Por 6. cento, né? Tem que pôr por cento aqui. Vezes 6. Aí esse porcento acompanha. Quanto que ficou? 10,02%. O quê? Ah, tá. Ou seja, gente, o que vocês perceberam? É dividir a taxa anual por 2. Você viu isso, Beatriz? Ó, Sim. É porque é você metade de um ano. viu isso na hora, né? Claro, né? Ó, Sim, sim. tá certo. Vamos lá, próximas taxas. Tem a trimestral, que o senhor pode fazer também, comparando metade, né? Metade de um semestre. Então, dividindo por 2, dá 5,01%. Isso. O que mais? Tem a quadrimestral. A quadrimestral, multiplicando por 4, 1,67% multiplicado por 4, que dá 6,68%. Aham. Tem também a quinzenal. Quinzenal, como vai trabalhar com dias, então eu fiz por regra de 3. Então, 30 dias está para 1,67%, que equivale a um mês, né? 30 dias. E, então, 15 dias equivale a X. Então, fazendo cruzado, dá 30x, 15 vezes 1,67 dá 25,05. Por cento, né? Aí. Quanto? Isso, 25,05%. Certo. Aí, dividindo, vai ser x igual a 25,05% dividido para 30. X vai dar 0,835%. Aqui eu queria fazer observações, posso? Pode sim. Quem de vocês viu que eu posso fazer essa taxa quinzenal sem usar a regra de 3? Do jeito que ela fez, está perfeito aqui, entendeu? Mas quem percebeu aí que existe outra forma de fazer essa taxa quinzenal sem usar a regra de 3, de uma maneira até mais rápida? Dividindo por 2. Ó, a Débora e a Gabriela responderam juntas. Vê se a Beatriz concorda. Beatriz, você pega a taxa mensal, que já está no mês, e divide por 2, você entende? Sim, sim, eu tinha pensado nesse modo também. Porque Ah, tá. eu sou meio, sei lá, prefiro fazer regra de 3, certo? Não, então eu ia falar que você parece um pouco comigo, porque todo problema que eu pego, eu resolvo pelo método mais difícil, mas isso não é tão bom, né? Eu tenho esse defeito. Mas aqui nesse caso, não. Nesse caso aqui, igual as meninas perceberam aí, eu acho que Pedro também deve ter percebido, e Thales. E todo mundo percebeu, na verdade, né? Então, pega a taxa mensal, divide por 2, tá certo? Vai dar o mesmo resultado, né? Muito bem, Beatriz, certíssimo. Tem outra?
Tem, agora você está voltando a de um dia. Dá para dividir a taxa por 30. Pensar desse modo também. Então, vai ser 1,67 dividido para 30. Cento, não pode esquecer de falar por cento, né? Por cento. Dividido por 30. Então, vai ser x vai ser igual a 0,056%. Aí, gente, eu quero fazer um comentário. Obrigado, Beatriz. Acabou ou tem outra? Não, só são essas. Eu queria fazer um comentário sobre essa questão da Beatriz, tá? Para acabar. Primeiro, comentário. O fato da gente estar aqui multiplicando por 6, presta atenção, ó, multiplicando por 4, dividindo por 30, de maneira bem direta, isso só funciona a juros simples, entendeu? A juros compostos, infelizmente, não funciona assim. Tem uma fórmula que dá resultado diferente. Quando a gente for estudar juros compostos, né? Lá no futuro, daqui umas 3 aulas, eu acho, vocês vão ver que para encontrar essas taxas equivalentes, a gente não pode simplesmente dividir por 30, nem multiplicar por 4. A gente vai ter que usar o conceito de taxas equivalentes, que foi lido aqui, ó. O que é taxa? O que são taxas equivalentes? São taxas que geram o mesmo montante. Então, esse conceito aqui é o que vai ser usado para a gente criar uma fórmula, criar não, né? Já existe. Para a gente aplicar a fórmula para descobrir as taxas equivalentes. Está claro isso? Sim. Então, muito cuidado mesmo, tá? A juros compostos, que a gente vai ver mais para frente, não pode fazer regra de 3 como nós fizemos aqui. Tá bom? Muito menos multiplicar simplesmente, dividir simplesmente, como fizemos aqui. A gente só pode fazer isso aqui a juros simples. Tá claro para todos? Tranquilo? Outra coisa. Tranquilo. Agora uma pergunta em forma de pegadinha para a gente encerrar. A taxa anual aqui da Beatriz deu 20,04% ao ano. Então, vou perguntar aqui para quem? Qualquer um. Quem responder primeiro aqui, ó. Ou quem responder depois também, coloque aí no comentário. Se a taxa anual é de 20,0% ao ano, cuidado, a pegadinha, hein? Cuidado. Por quanto que eu tenho que dividir essa taxa anual? Ó, cuidado com a pegadinha. Por quanto que eu tenho que dividir essa taxa anual, para encontrar a taxa trimestral? 4. Quem falou? Débora. Mesmo, Débora, olha só. A taxa trimestral, apesar de serem 3 meses, eu tenho que pegar aqui a taxa anual, dividir por 4 e não por 3. Por quê, hein? Por que para encontrar a taxa trimestral eu tenho que dividir por 4 e não por 3? Porque são 12 meses, né? Porque no ano tem quantos trimestres? 4. 4. Exatamente. Entendeu a pegadinha? Todo mundo viu isso aí? Sim. Entendeu? E agora, para eu pegar a taxa anual e transformar numa taxa cuidado, hein? Quadrimestral, eu tenho que dividir a taxa anual por quanto? 3. Quem mais acha que é 3? É isso mesmo. Alguém acha que é 3?
Sim. Beatriz. Gabriela. Gabriela, Beatriz. Por quê? Porque no ano existem 3 quadrimestres. E, para encerrar, vou reforçar. Só vale regra de 3 no juros simples, tá, gente? Para transformar essas taxas. A juros compostos não funciona desta forma, tá bom? Eu vou passar aqui, então, as atividades. A aula 7 é uma aula um tanto quanto grande, tá? Então, eu vou pedir para vocês estudarem, tirar dúvida comigo durante a semana. E aí, nós vamos fazer só a sessão 7.1 e a sessão 7.2. A sessão 7.3 vai ficar para depois. Então, vamos lá. A sessão 7.1, Thales, você pode explicar esse exemplo aqui, tá, Thales? Então, o Thales vai ficar com o exemplo da Tá bom. 7.1. Vou colocar aqui, ó. Thales. Exemplo 7.1. E o exemplo é 7.2. Vou explicar para a gente. Enquanto isso, a Débora fica com a questão número 1. Gabriela com a 2. Pedro com a 3. E Beatriz com a 4. E a 7.2, mesma ordem. Deixa eu anotar aqui. Eu esqueci já. Alguém lembra aí? Beatriz ficou com 4? Eu fiquei com a 4. Das 2 sessões. Exercício 4. E a Débora? Eu fiquei com a 1. Gabriela? Eu fiquei com a 2. Não tem errado aqui, peraí. E o Pedro a 3, né, Pedro? Não sei se ele já saiu. Pedro saiu já. Tá. Aqui ficou o capítulo 7. Dia 2. 2 mais 7, 9. 9 menos 2, 7. Eu acho que é dia 7 aqui, pelas minhas contas. Aqui é o seguinte, essa matriz aqui que eu estou fazendo, ela tem pronto. Essa matriz aqui, ó, ela tem notas. Não, ela tem dia, por nome e as notas. Aí eu precisava colocar também aqui os exercícios, né? Dessa mesma matriz. Não consegui, só se a gente conseguisse ver uma matriz tridimensional. Então eu tive que fazer outra matriz, porque nós seres humanos só enxergamos bidimensionalmente aqui na tela, né? Na tela que eu falo.
Então é isso. Tudo certo aqui, gente? Alguém... Professor, Oi. eu acho que o senhor esqueceu de marcar a nota da Beatriz e da Gabriela. Isso. Aqui todo mundo fez certinho. 10 da Gabriela. Obrigado. 10 da É, Beatriz. professor, se você puder verificar depois a minha questão do capítulo 5, se eu não me engano, eu coloquei na variável correta mesmo. Ah, quem falou? Thales. Então, meninos e meninas, eu vou fazer aqui a do Thales, tá? Estamos liberados, mas seria bom todo mundo ficar para a gente ver como é que ficou a questão do Thales aqui, tá bom? Então, vamos lá. Thales, você quer... tem como você explicar para a gente rapidinho qual é a questão mesmo? Capítulo 5, é a 4 da 5.2 e a 4 da 5.3. Tá, só um instante. Tá, pode falar, Thales. Deixa eu só tentar abrir aqui o vídeo, porque eu esqueci meu caderno hoje. Ah, tá. Mas eu Não, tenho salvo aqui. Achei. tá, tranquilo. A gente espera aí, tranquilo. Essa daí, ó, eu comprei um carro e eu vendi por 40 mil, com lucro de 5% sobre o preço de venda, quanto me custou. Aí, como lucro é mais, né, naquele mesmo esquema que você colocou lá, aquela dica lá, aí ficou V é igual C mais a taxa vezes V. Ah, não, tá certo agora. Tá certo. Eu não sei se eu li errado a primeira vez. Isso, eu fiz essa mesma fórmula aí. Aí só joguei os valores, tirei o MMC e o resultado final deu 42.105,26. Pode falar aí o que você fez, assim, de maneira mais rápida, vai, as contas. Tá, aí ficou V é igual 40 mil mais a taxa de 5% que multiplica V. Tá certo aqui, não sei o que deu em mim, então não. Vai. Aí ficou V é igual 40 mil, mais aí a porcentagem eu troquei por 5 sobre 100, vezes V. Aí eu só tirei o MMC e já desconsiderei os denominadores. Ficou 100V é igual 40 mil vezes 100 mais 5V. Aí só passei o 5V para o outro lado com sinal oposto, ficou 100 menos 5V. É igual, aí terminei a multiplicação lá, que deu 4 milhões. E aí 95, passei dividindo e deu V igual 42.105,26. Esse que tá falando é o Pedro ou o Thales? Thales, né? Thales. Thales, então desculpa, viu? Pensei que... Professor, Oi? Nada tranquilo. ele vendeu o carro por 40 mil, então 40 mil deveria ser no lugar do V, não? Ah, foi por isso, Thales. Oi? Foi por isso, ó. Aqui, ó, você vendeu por 40, então o V é 40 e ele tá perguntando o custo agora. Ah, entendi, então ao contrário. Ah, Na não, outra, beleza. na Mas outra eu mesma refaço coisa. ela então e eu trago na próxima aula. Ah, então beleza, então. Pronto. Tá, joia. Agora eu entendi. Então tá tranquilo. Eu também não vi agora, tá vendo? Esses erros assim, né? Não, mas você tinha falado certo então, tá correto. Que mais? Aí, vocês podem tirar dúvida Aqui, gente, vocês podem perceber nesse capítulo, né? Não sei se eu comentei bem, deixa eu falar aqui. Então, por exemplo, o preço de venda aqui, ó. Vou dar só um exemplo aqui, porque a gente não falou muito sobre ele, né? Comprei um aparelho por R$300 e quero vendê-lo com prejuízo de 3% sobre o preço de venda. Então, tá aqui, ele comprou por 300, o C é 300. V é igual a C menos, porque é prejuízo. IV, porque é 3% sobre o preço de venda, né? Então, V que ele quer descobrir é 300 menos 3% de V, né?
Porque ele deu o preço de custo, ó. Deu preço de custo, tá? Então, V é 300 menos 3% de V. Aí tira MMC, já corta os denominadores. Então, 100V igual a 300 vezes 100 menos 3V. 103V igual a 30 mil, porque já multipliquei o 300 por 100 aqui, fazendo o MMC. E aí o V é 291,26, né? Aí aqui, o que eu quero que vocês pensem, ó? Eu quero que vocês pensem o seguinte. O preço de custo, entendeu? Ó, vocês compararem a resposta. É tipo aquele senso crítico que a gente tem que ter em todas as respostas de matemática que vocês têm na vida. A resposta tem lógica sobre o problema? Vamos lá. Ele comprou por 300 e vendeu com prejuízo. E o preço de venda foi 291, assim, menor do que 300. Teve lógica? Por quê? Ó, ele comprou por 300, vendeu. Entendeu? É o senso crítico no final da questão. Ó. Ele comprou por 300, vendeu por 291 e está dizendo aqui que vendeu com prejuízo. Vocês acham que está certo? Por que está certo esse aqui? Por que tem lógica? Sim, porque ele vai vender mais barato do que ele comprou, né? Quem falou? Gabriela. Gabriela. Então, aí vocês têm que ver essa lógica, entendeu? Que a Gabriela viu, ó. Se ele comprou por 300, que foi o preço de custo, e descobriu aqui, calculando, que vendeu por preço menor, aí você volta, opa, então foi prejuízo, né? Porque ele vendeu por 291, ele recebeu esse valor aqui, na hora que ele vendeu depois. Então, realmente tem lógica porque é prejuízo, tá certo? Então, só queria reforçar esse senso crítico, né, que a gente tem que ter não só nesse capítulo, mas todos os outros capítulos tem que voltar e falar, teve lógica a minha resposta? Com o que o problema propôs? Tá bom? Certo. Tudo bem, gente. Então, valeu. Hoje fomos um pouquinho mais adiante aí do horário. Aí, professor, Oi. aí na próxima eu posso fazer a 5, certo? O capítulo 5. Ah, você quer fazer agora ou depois? Pode ser agora também. Quem é? A Gabriela. Pode. Todo mundo pode. Vamos lá. Só um minuto. Qual que é a sua questão do capítulo 5? É a questão, se eu não me engano... Vou só pegar aqui de novo. Calma aí, eu coloquei a nota do... Quem foi que apresentou agora? Eu acho que foi o Thales, não? Aí eu vou refazer ela ainda. Ah, é. Tá, então vamos deixar a Gabriela. Pode falar, Gabriela. É a questão 2. Da primeira sessão, né? Da 5.2. 5.2. Subindo, subindo, subindo. Aqui. Questão 2? Isso. Pode falar. Aí comprei um carro por 29 mil, né? E vendi com lucro de 5% sobre o preço de venda. Por quanto eu vendi? Aí seria o quanto ele vendeu, 29 mil. Certo? Mas 0,05 vezes 29 mil. Não entendi. Como é que é? Começa aí a equação. Então, aí seria 29 mil, 29 mil. né? Mas Mais. 29 mil vezes 0,05. Não tinha que ter alguma coisa aqui igual antes? E a venda, né? V é igual a... Ah, tá. Perfeito. Vou colocar a fórmula genérica aqui. V igual a C. mais... Só que aqui que tá o detalhe, ó. Ele comprou sobre o preço de venda. Então, aqui tem que ser IV, IV. não IC, porque o seu C que foi 29 mil, ó. Então eu confundi tudo, professor. Então eu vou trazer na próxima aula mesmo. Tá bom? Então você usa essa equação aqui, ó.
Aham, Aí o 29 mil você coloca só nessa variável aqui. entendi. Pode ser? Pensa lá então depois. Aí, mas então seria V vezes 0,05, certo? Isso, aí ia ficar assim, ó. Aí você ia desenvolver o resto. Aham, certo. Beleza. É isso. Então é bom você pensar mais um pouquinho para fixar as ideias. Aí você traz na próxima Só aula. que então, professor, aí assim, nesse caso, daria tipo 0,95 de V e dividiria, né? 0,95V igual a 29 mil, é isso? Isso. E agora? Aí divide, né? Hum, 29 mil por 0,95. tem que pôr o V igual antes, não é isso? Isso, V é igual a 29 mil, igual a Hum, dividido por 0,95. hum. Que dá 30.526,31. Esse, esse valor faz sentido no problema? Ele é maior do que esse, ó. O que você acha? Sim, porque ele vendeu com lucro. Tá, você quer... Não, se você quiser a gente faz a outra logo, mas tendo esse cuidado aqui. Entendi. Quer fazer logo a 2 aqui, tendo aquele cuidado? Pode ser. Pode ir. Então, a fórmula seria V Hum. é igual a C mais I vezes V, né? Aí já Só tá. que aqui é com prejuízo, ó. Aí prejuízo aí seria menos, né? Isso. Seria menos. Então, vai ficar 29 mil. V é igual a 29 mil menos V igual a 29 mil. menos 0,05 de V. Sobre o preço de venda. E se aqui fosse sobre o preço de custo, o que você ia fazer? Aqui, ó. Isso é sobre vezes 29 mil, né? Vezes C. Isso. Tranquilo. Aí vai ficar eu passo 0,05V para o outro lado, vai ficar 1,05V, que é igual a 29 mil. Hum. Aí V é igual a 29 mil dividido por 1,05. Hum. Que vai dar. Pera aí, rapidinho. Vai dar 27.619,04. E aí, pela lógica, né? Tá certo porque ele vendeu com prejuízo. Ele vendeu por menos do que ele comprou. Certo. Isso mesmo, né? Aí, Thales, se você quiser também fazer agora ou deixar para a semana que vem, tanto faz, tá bom? Pode ser agora, eu já refiz aqui rapidinho. Ok, gente, aí deixa eu comentar um negócio antes. Eu quero passar um desafio para vocês, tá bom? Deixa eu passar aqui o desafio, ó. No caso do lucro, veja bem a pergunta, ó. No caso do lucro, qual situação dá mais lucro na venda? Quando a taxa é sobre o preço de custo ou quando a taxa é sobre o preço de venda. Eu quero que vocês tentem responder essa questão aqui também, em casa. E no caso do prejuízo, mesma coisa, mesma pergunta. Qual situação dá mais prejuízo na venda?
quando a taxa é cobrada sobre preço de custo, ou quando a taxa é cobrada sobre o preço de venda. Aí vocês podem responder essa questão usando exemplos numéricos para provar aqui cada uma dessas duas respostas. Ou usando letras também, acho que dá para provar qual que dá mais lucro quando tem lucro e qual que dá mais prejuízo quando tem prejuízo. Se é sobre o preço, se é quando você calcula a taxa sobre o preço de custo ou quando você calcula sobre o preço de venda. Entenderam a pergunta? Sim. Sim. Pensem sobre isso. Então vamos lá, Thales. Qual é a questão do Thales? Ah, deixa eu pôr a nota aqui da Gabriela. Quem foi que falou agora? Foi Gabriela, né, Gabriela? Professor? Foi Gabriela que respondeu agora, capítulo 5? Isso. Eu vou pôr o 10 aqui, tá, Gabriela? Tá bom, obrigada. Capítulo 3, se você quiser repor, pode. Ah, pode ser até na próxima aula, qualquer coisa também. Tá, aí tô aqui esperando aqui o Thales, nessa aqui e nessa aqui. Thales, né? É Thales, se eu fizer agora o capítulo 5? Isso, capítulo 5 a 4. 4. Pode ir. Comprei um carro e o vendi por 40 mil com lucro de 5% sobre o preço de venda. Quanto me custou? Usei aquela mesma fórmula lá, só que só mudei os valores que eu tinha colocado no custo e não no de venda. Aí você tem ela aí ou eu repito novamente? Pode repetir. Aí ficou a fórmula V é igual a C mais taxa que multiplica V. Ah, tá, porque é sobre o preço de venda, né? Isso, exato. Ah, Aí eu troquei o V por 40 mil e a taxa é 5%. deixou C, vai falando a equação. Isso, aí Igual. deixa o C mais a taxa que é 0,05, já troquei pelo unitário, vezes V. Certo. Pô, aí o V repete também, tá? O valor 40 mil. Ah, perdão, aqui. Ops, vezes 40 mil. 40 mil. Isso. Aí multiplicando 0,05 por 40 mil dá 2 mil. E depois passa subtraindo. Aí fica C é igual a 40 mil menos 2 mil. Dá 38 mil, então? Isso, exato. Aí a pergunta, lá na questão 4 ele pergunta quanto me custou. Aí no caso ele comprou por 40 mil e teve o custo aí de 38, então custou 2 mil. Não, peraí. Aqui. Peraí. A interpretação, vamos lá. Quanto me custou o quê? No caso custou 38 mil. Isso, o preço de custo foi 38. O custo é 38. Foi quando ele comprou primeiro, entendeu? Foi no Entendi. passado. Isso mesmo. Aí no futuro ele vendeu por 40 mil, então realmente teve um lucro, certo? Sim, exato. Eu falei ao contrário. Certíssimo. Não, tá tranquilo, vamos lá. Aí agora 4 aqui também, né? Isso, a 4. No mesmo esquema, comprei um carro e o vendi por 20 mil com prejuízo de 5% sobre o preço de venda. Quanto me custou? Aí fica a mesma fórmula, mas só que com menos. Hum, Aí eu troquei o V por 20 mil. ele vendeu por 20 mil, tá. Isso, e o outro V também por 20 mil. E a taxa continua a mesma, que é 5%. Hum, Aí 0,05 por 20 mil dá 1.000, que é a metade, né, do outro exercício. E aí passando pro outro lado os 1.000, entendeu? 1000 aqui? Isso, dá 1.000. Ah, tá, porque Que é metade do outro exercício. Do 5 vezes exemplo 2, anterior. 10. Entendi.
Aí dá 19 mil, então? É 19 mil. Hum. Custo foi 19 mil, ou seja, ele teve um prejuízo aí de R$ 1.000. Isso. Então, primeiro ele comprou por 19 no passado, aí no futuro ele vendeu por 20 mil. Exato. Então tá. Aí, então é isso. Obrigado. Deixa eu anotar aqui, né? Me lembra aí, gente, de abrir a planilha aqui. Pedro. Não, foi o Thales, né? Isso, Thales. Thales 10 aqui. Falta essa, o Pedro falta essa e a Gabriela falta essa. Tá. Beleza. Aí, então pensem sobre essa questão que eu falei, assim, em qual situação que o lucro é maior? Quando você tem um lucro sobre o preço de venda ou sobre o preço de custo? E qual situação que o prejuízo é maior? Quando você tem o prejuízo sobre o preço de venda ou sobre o preço de custo? Podem pensar sobre isso, beleza? Beleza, professor. Ok. Ok. Então, para a próxima aula, professor? Eu vou deixar no chat aqui essas duas perguntas aqui. Ok. Então, valeu, gente. Obrigado. Parabéns aí. Até a próxima. Obrigado, até a próxima aula. Obrigada, professor. Tchau, até a próxima.